Próxima atração, Altos Papos com Robson Marcelo. Oferecimento Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos com Robson Marcelo, o programa que leva até você uma extensão da sua sala, trazendo sempre assuntos bacanas pra gente discutir juntos aqui, eu, você e todo o pessoal que está assistindo com você, e principalmente com convidados muito especiais. Hoje recebendo aqui com muito prazer, ele que foi um grande companheiro de rádio durante muito tempo, para mim um grande prazer receber aqui Adilson Fredo, radialista, locutor esportivo. Muito obrigado pela sua presença, Adilson. Eu que agradeço, Robson. Um grande abraço a você, os amigos que acompanham o programa Altos Papos aqui no canal 25. Eu quero dizer que poderemos contar boas histórias e alguma coisa aí ligada também ao nosso trabalho profissional, que já dura 33 anos. Vamos falar muito sobre isso, ele tem muita história para contar. Recebendo também na parte humorística do nosso programa, Gustavo Boleiro, humorista de stand-up também, cheio de história para contar. Obrigado por aceitar o nosso convite, Gustavo. Opa, eu também tenho que responder a mesma coisa, né? Eu que agradeço. Mas muito legal mesmo o convite. Estamos aí para trocar uma ideia, isso aí. Bacana. Gustavo Boleiro. E ainda na parte musical fica a cargo dela, que só não é finalista do The Voice porque ela não foi pro The Voice. Senão seria finalista. Carol Desani, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez. Muito bom estar aqui. Convidados especiais, cheio de histórias para contar. E falando em história, você que já assistiu aí, essa é a terceira edição do Altos Papos com Robson Marcelo. Você sabe que no início do nosso programa eu sempre trago uma lição de vida, que era um quadro que eu tinha no meu programa durante 15 anos, que foi um sucesso tremendo. Eu sempre gosto de trazer essa historinha. E a historinha que eu decidi trazer para você hoje é a história do lenhador e a raposa. A história é a seguinte: o lenhador perdeu a sua esposa no parto e a criança nasceu e ele não tinha com quem deixar. Ele tinha uma raposa de criação e quem tomava conta da criança era a raposa. Todos os dias ele saía cedo para trabalhar como lenhador e deixava a raposa tomando conta da criança. Mas os seus amigos todos os dias diziam o seguinte: toma cuidado, a raposa é traiçoeira. Um dia ela pode comer o seu filho, pode matar o seu filho. E ele ouvia, mas aquilo não o tocava. Mas de tanto as pessoas falarem, aquilo ficou na cabeça dele. Até que um dia ele chegou em casa e na entrada da casa ele já viu um monte de sangue. Aquilo subiu a cabeça dele. Ele entrou na casa e viu a raposa cheio de sangue na boca. Ele não pensou duas vezes, ele estava com um machado na mão, ele não pensou duas vezes. Foi e matou a raposa. Procurando o seu filho desesperadamente, de repente ele entra no quarto e vê o seu filho no berço, tranquilamente dormindo. E ao lado do berço, uma cobra, morta. Quem matou foi a raposa. A lição de vida de hoje, essa história, leva para você não ficar ligando muito para o que as pessoas ao seu redor dizem. Siga a sua cabeça, siga principalmente o que você tem de ideal. Essa é a mensagem de hoje. Tome muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta e principalmente filtre muito o que as pessoas falam para você. Assim nós iniciamos o programa de hoje. Vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, um bate-papo gostoso com os nossos convidados que você já sabe. Adilson Fredo, Gustavo Boleiro e Carol Desani. Não saia daí, já já a gente está de volta. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.
Am I dreaming? Stupid. I think I've been hit by Cupid, but no one needs to know right now. Pois é, e assim a gente volta no Altos Papos com o Robson Marcelo, trazendo convidados especiais hoje. Com muito prazer estou recebendo ele que é radialista, e a gente gosta de falar, a gente que trabalha em rádio, eu trabalhei durante muito tempo em rádio, a gente gosta de ser chamado de radialista, mas é também locutor esportivo. Mais uma vez agradecendo a presença de Adilson Fredo, grande nome do rádio de Jundiaí, principalmente, vamos contar histórias de São Paulo também, Adilson. Verdade, queria dizer só que eu gostei da letra da música, não entendi patavina, porque em inglês... A hora que você assistir o programa, nós vamos passar a legenda embaixo. 33 anos de rádio, Adilson? 33. Na verdade, eu também sou jornalista. Antes da lei da exigência do diploma, eu trabalhava em jornal no Jundiaí hoje, que já está morando no céu faz tempo, desde 1980. Eu era repórter de geral, depois fui dado a posição de redator de esportes, e do Jundiaí hoje para o JJ e daí para a difusora foi um pulo, que fazem parte da mesma organização. Então eu fiquei de 80 até 90 trabalhando em Jundiaí, JH, difusora, e até me transferir para São Paulo. Antes de falar então da sua carreira, o início da sua carreira, mas é um assunto interessante para a gente debater aqui. Você tem esse diploma de jornalista, mas pela carreira, o que você acha disso? Dessa proibição, por exemplo, o que você tem? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu confesso, eu não tenho assim uma ideia totalmente favorável a uma coisa, nem tão desfavorável a outra. O meu filho, por exemplo, é formado pela PUC, na área de comunicação social, ele é jornalista formado pela PUC, trabalha na TV Recola de Campinas, e eu não sou formado pela faculdade. E eu, comparando os textos, vejo que coisas que ele escreve, eu talvez não conseguisse escrever. Agora, isso tudo vale pela modernidade da linguagem até. Agora, coisas que eu sei escrever, porque a experiência me deu essa facilidade, até pelo tempo de vida, de 54 anos, aí eu vejo que ele teria alguma dificuldade. Outra coisa, aula de sociologia, por exemplo, eu não tive, ele teve na faculdade. Você sabia que quando uma pessoa senta aqui à mesa, por exemplo, nós estamos numa mesa, e eu fico você está conversando comigo aqui, e as minhas pernas ficam para o lado de fora da mesa, é sinal de que eu estou querendo ir embora? Essas coisas ele aprendeu na faculdade, eu não sabia. Uma pessoa senta com uma perna debaixo da mesa e a outra para fora, conversando com você, ela está querendo te dizer, indiretamente, meio a meio, que ela está querendo ir embora, que ela está querendo sair. Isso ele aprendeu na faculdade. Aliás, eu fui fazer uma palestra para os alunos lá da PUC, exatamente para... E eu aprendi muita coisa conversando com eles. Então, respondendo a sua pergunta, ou não respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje é necessário ter o diploma de jornalista, porque eu vejo muita gente que escreve em jornal, porque virou festa também agora, a poça d'água com 2 S, aí é complicado. Bacana. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, então. Como é que começou o rádio na sua vida? Você teve outras profissões além de rádio? Tive. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? 14 anos eu era vendedor do roupa. Naquela época podia ainda, né? Hoje não pode. Tem uns cavalos aí de 14 anos que diz que não pode trabalhar, porque são crianças ainda. E eu já era um cavalão naquela época, porque eu tinha eu tenho 1,90 m de altura. Naquela época eu tinha 1,86 m, 87. Trabalhava como balconista no Rei das Roupas Feitas, vendia roupas para masculinas. Aí depois fui trabalhar em Recife como vendedor de máquina de moer café. Trabalhei em Recife, Cararu, Garanhuns, Jabotão e Serra Talhada. Voltei para servir o Exército em 78. Do Exército saí, montei um depósito de bebidas na Ponte São João, na Rua Lima. E depois na Rua Clélia, onde eu morava, onde você morou, inclusive. Exatamente, moramos na mesma casa, né? É bacana isso. Quer dizer, não juntos, né? Ele morou primeiro, depois eu morei. Até porque não cabia mais do que 3 lá, casa pequena. Montei um depósito e vendi, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer aquilo que eu gostava, que eu gosto de escrever e falar, né? Mais de falar do que de escrever. Acho que já deu para perceber que eu gosto um pouquinho de falar, né? Como é que foi o primeiro contato com o rádio? Com o rádio foi através do Zequinha Neto, falecido jornalista, e do jornalista e advogado também, o Dr. Mestre de Oliveira. Eu era do Repórter de Jundiaí e hoje eles montaram uma equipe lá na Rádio Santos Dumont, hoje Rádio Cidade, onde nós trabalhamos juntos, eu e você e eu. E aí eu fiz uma semana de programa esportivo, um jogo, que foi Palmeiras e Paulista, um amistoso, terminou empatado 2-2. Aí alguém da difusora ouviu, a difusora dominava de ponta a ponta naquela época, né? E voltou a dominar agora também, é bom que saibam. Aí fui convidado para trabalhar na difusora para ser repórter geral, repórter esportivo, e fui contratado pelo JJ, me tiraram do Jundiaí hoje, me levaram para o JJ, me botaram no rádio,
O Milton Leite era da equipe, o Milton Leite da Sport TV, também foi o cara que me ajudou demais. Cassiano da Silva, Hélio Luiz, aquela equipe da época na difusora. Os dois falecidos já, né? Os dois falecidos, né? E o Milton fazendo o sucesso que está fazendo, e merece, porque ele é muito competente. E aí, uma equipe dessas, com o Reinaldo Basile, com o Luiz Geraldo Lacerda, nossa, só tinha feras naquela equipe. Então, para mim foi fácil. Eu já tinha a base do jornal. Porque você sabendo escrever bem, você tem uma boa chance de saber falar bem. Ao contrário, eu não sei se tanto. Às vezes a pessoa fala muito bem e não sabe escrever. Mas quem escreve bem, a chance dele saber falar bem, ela acompanha por conta do vocabulário, que é mais amplo, e você tem a oportunidade enfim, de escrevendo, saber falar. Comete menos erros de português, né? Não fala a gente vamos, por exemplo. Então essa base que o jornal me deu, que o jornalismo me deu, me levando para o rádio, graças a esse trabalho com o Zequinha e com o comércio. Aí fui para a difusora e lá fiquei de repórter esportivo, virei coordenador de esportes, aí já não era mais repórter, já virei apresentador do programa. E só tinha como chefe o Hélio Luiz, quer dizer, com pouco tempo de profissão, 8, 9 anos, eu já era o segundo cara da rádio. Primeiro o Hélio, depois eu. E como surgiu o convite daí para São Paulo? A CBN, que é a antiga Rádio Excelsior, prefixo AM 780, montou uma estrutura diferente, quer dizer, jornalismo all news, 24 horas, entrevistas e debate, entrevista, debate, informação o tempo todo. Aquilo parecia uma loucura. Eu me lembro, inclusive, que eu fui contratado pelo Heródoto Barbeiro para trabalhar na CBN. Que hoje está na Record News. Record News. Para ser âncora dos finais de semana, fazendo um programa no horário das 9 ao meio-dia, de sábado e domingo. Depois me tornei âncora da semana. E a Globo e a CBN são no mesmo prédio, né, na Rua das Palmeiras 615. E a Globo voava abaixo, né? Futebol Show, Osmar Santos e Paulinho, e Eli Correia e Paulo Lopes. E a CBN, coitadinha, nascendo com uma filosofia que para o pessoal da Rádio Globo era um absurdo. Eles achavam que aquilo era coisa de maluco, não vai dar certo. O que é isso? A Bandeirantes toca música, a Jovem Pan toca música, a Eldorado toca música. Quem é a CBN para querer fazer uma rádio só de entrevistas? Vai cansadinho, ninguém vai ouvir. Lê do engano. Hoje, a Rádio Globo tem, segundo as últimas informações, 100 mil ouvintes por minuto, assim, na renovação. A CBN tem 300 mil. Uma propaganda na CBN custa 5 vezes mais do que na Rádio Globo. E nós demos uma sorte em 92, 91, 92, porque veio o processo de cassação do presidente Collor. E a Bandeirantes, Eldorado, estou falando das rádios eminentemente jornalísticas, né? Bandeirantes, Eldorado, Jovem Pan, mantinham a programação normal, os âncoras apresentando os seus programas, cada um no seu horário, e a CBN colocou a CPI ao vivo. Quer dizer, a pessoa, o paulistano estava no carro dirigindo e ouvindo o que estavam falando na CPI, porque era iminente a queda do presidente Collor, era uma questão de horas, de semanas, de dias, de semanas, o que acabou acontecendo. E só a CBN fez aquele trabalho em totum, quer dizer, cobriu totalmente cada depoimento, cada denúncia, cada participação do presidente, e aquilo alavancou. Eu me lembro que no final de semana eu entrevistei o Pedro Collor, quando foi feita a denúncia. Pedro fala tudo, foi a manchete da Veja. A Veja em São Paulo ela é entregue no sábado à tarde. Só que ela chegou na redação da CBN, eu peguei, falei para o Cal Francisco, que era o nosso produtor, falei, Cal, vamos tentar botar esse cara aqui no ar, bicho. A Veja não vai chegar agora em Jundiaí, vai chegar amanhã. E o pessoal de Jundiaí já vai estar sabendo o que está acontecendo, porque eu vou falar aqui. E nós demos sorte de pegar o Pedro Collor, ele estava em New Orleans, uma cidade americana, lá no estado americano, com uma distribuidora de ovos, ovo de galinha, ovo de pata, ovo de tudo quanto é marca, de procedência. E nós conseguimos botar ele numa entrevista de 55 minutos. Aquilo alavancou a audiência. Houve numa semana no Ibope que a Globo ficou em primeiro, a CBN em segundo. Quer dizer, para quem estava sendo colocado como patinho feio na organização Globo, e o seu Roberto Maninho estava vivo ainda, pô, eu recebi comunicado, parabéns e tal, aquilo tudo. Além de ganhar muito bem, legal, né? Isso é muito gostoso, né? Várias histórias, mas eu vou deixar, aliás, vou deixar essa pergunta para você também. Qual foi a principal entrevista que você fez na CBN, já que você tinha acesso ali a todos os nomes no Brasil inteiro, né? Então, antes disso, vamos conhecer um pouquinho do nosso outro convidado, ele que veio de São Paulo, veio correndo, pegou um trânsito danado, mas pegar trânsito em São Paulo é redundância, né? Trânsito e São Paulo na mesma frase, acho que já é normal, né? Gustavo Boleiro, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, eu que agradeço. Nossa, foi uma correria para chegar aqui.
complicado. É verdade, mesmo porque o humorista, comediante, trabalhando à noite, vai dormir tarde, o que aconteceu? Ele me ligou e falou, Robson, acabei de acordar. Sabe que hora era? 1h30 da tarde. Complicado, muito obrigado. Mentira, era 1h25, bem mais cedo. Acabei de acordar. Mas é assim mesmo, né? Como é que é essa loucura de vida de humorista? Vários shows à noite, como é que é? É muita correria. Às vezes o show acaba 11 horas, meia-noite, você sai, às vezes está numa cidade longe, até você chegar em casa é 2, 3 da manhã, vai comer alguma coisa, tomar um banho, acaba dormindo 4 horas da manhã. Já aproveita, já posta as fotos no Facebook, já fica um pouquinho no WhatsApp, e aí fica mais tarde ainda. Mas conta pra gente, você era o engraçadinho da turma, por isso que você decidiu ser humorista? Cara, sabe que não, velho. Eu era muito tímido quando eu era mais moleque, assim. Eu ainda sou, assim, pra algumas coisas e tal. Entrevista em TV, por exemplo? Mais ou menos, não, até que não tenho tanta vergonha. Eu tenho vergonha mais pra chegar em mulher, assim, eu não sei, eu fico meio, não vou, sabe, fica meio... Eu ia pra balada, todo mundo pegava geral e eu ficava, legal, boa música, né, legal. E eu ficava, não conseguia, mas A partir de que momento que mudou essa história? Eu acho que foi... Eu fiz jornalismo também, assim como o Adilson. Eu fiz jornalismo, não, eu sou jornalista, mas eu fiz faculdade, né? O importante é ter saúde, né, Adilson? É ter dinheiro. É o que é o caso dele. E eu fiz o Nesp em Bauru, né, jornalismo. E aí, na faculdade, no segundo, terceiro ano da faculdade, eu comecei a assistir, na época o stand-up estava começando a bombar no Brasil e tal. Eu assistia muito vídeo pelo YouTube e tal. E aí eu falei, pô, é legal esse negócio. Comecei a rascunhar umas coisas. Demorei 1 ano para ter coragem de subir no palco e fazer. Hoje eu faço já há 4 anos, né? E demorei 1 ano para ter coragem e falei, pô, mas eu tô gostando mais. Aí eu, já no segundo para terceiro ano da faculdade, eu falei, pô, não é isso que eu quero, sabe? Jornalismo para mim era muito sério. E aí eu continuei a faculdade, terminei porque as festas eram boas. E aí eu terminei a faculdade, mas eu já estava fazendo teatro, já estava em outra vibe, entendeu? Já estava buscando outra coisa, área artística e tal. Na época da faculdade eu tinha um programa de tênis, né? Eu comecei na área de esporte, né? De jornalístico esporte. Aí eu fiz um programa específico de tênis chamado Top Spin. E aí eu falei, pô, eu tenho uma ferramenta muito boa, que era a web rádio, né? Da faculdade, né? A gente tinha uma rádio que os próprios alunos gerenciavam, né? Web Rádio Nesp Virtual chama. E acho que está no ar até hoje ainda. Deve estar uns 6 anos já, 7 anos. Na época, nossa, estava muito começando, tudo a gente fazia meio mais ou menos. E aí eu fiz um programa de humor na rádio e falei, pô, por que não usar o veículo que eu tenho para começar a exercitar o humor, que é o que eu quero, né? E chamado Errando o Furo, que era um programa jornalístico, só que com notícias inventadas, né? Em referência ao furo jornalístico, né? Que eu mesmo fazia a locução, eu fazia a edição, eu fazia os personagens, que eram os entrevistados. Como é rádio, ninguém nem sabe, né? Então eu mudava a voz, fazia... E botava um efeitinho na voz para deixar mais rápido, mais lento, mais grave e tal. E era sozinho, né? Eu costumo dizer que era porque eu era muito versátil, mas na verdade é porque ninguém queria ajudar, né? Agora, me diz uma coisa, você lembra do primeiro texto engraçado? Porque quem está em casa agora, só para você entender, o stand-up são coisas do cotidiano. Você lembra do primeiro texto que você falou assim, isso aí dá uma piada? O primeiro texto de stand-up que eu... Putz, cara, eu sei que o primeiro texto que eu subi no palco foi um texto sobre placas, que eu até vou falar um pouquinho. Mas, assim, ele não está exatamente como começou, né? Logicamente você vai adaptando ele e tal. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, que eu comecei a ver placa na rua, falei, nossa, que coisa bizarra e tal, e aí foi o que me impulsionou a ver coisas estranhas e falar, Aí você sabe até que você falou do primeiro texto, isso me lembrou a primeira vez que eu fiz stand-up no palco, foi mesmo você não tendo perguntado, já vou responder. Qual foi a primeira vez que você fez stand-up? Isso, boa! Nossa, que bom, né? Agora, bem natural, né? Bem excelente natural. Pergunta, né? Muito inteligente. E a primeira vez que eu fiz foi um terror, assim, porque eu morava em Bauru, eu vim até São Paulo 1 semana antes do meu primeiro show, primeiro open, né? Que a gente fala que quando o cara sobe faz 5 minutinhos. Eu vim até São Paulo, caiu um pé d'água em São Paulo, nossa, choveu, molhou tudo. Eu cheguei no bar, tinha os 3 comediantes, mas ninguém da plateia. E eu cheguei pra conversar com os caras e falar, semana que vem eu vou fazer e tal.
E os caras, ó, vem semana que vem aí que vai ser melhor. Eu falei, pô, se for pior que isso, eu não sei como vai ser, né? E aí eu tava muito nervoso, eu fui na semana seguinte, subi no palco, fiz 5 minutinhos, tinha 12 pessoas na plateia. Quem faz humor, qualquer coisa, sabe que quanto menos gente, mais difícil, né? E 12 pessoas na plateia é muito complicado. Mas tinha 2 velhinhas que elas riam de tudo. Então eu falava, oi, boa noite. Elas, eu falei, bom, já salvou. Mas eram capideiras, né? É o contrário, né? A capideira vai para chorar, ela conseguiu acho que elas foram. Mas não conta tudo agora, não. Eu quero encerrar esse bloco com música da Carol Desani. E a gente vai continuar esse bate-papo, que está muito gostoso. Saber um pouquinho mais do Adilson também. Ele que foi para São Paulo. Vamos ver se ele lembra dessas histórias, quem foi o principal entrevistado dele. Mais histórias engraçadas com o Gustavo Boleiro. Mas o que você escolheu para terminar esse bloco, Carol Desani? Pensei agora. Vou cantar uma música da Rita Lee. Então vamos lá. Fica à vontade, encerrando o bloco com Carol Desani. Mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, agora só falta você. Agora só falta você, agora só falta você. Altos Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Hoje eu não tenho mais ninguém pra me prender. Não tenho ninguém dizendo o que devo fazer. Sem essa de me segurar, sou livre, então deixe estar. Me sinto leve, vento me leve pra qualquer lugar. Já estamos de volta, esse é o Altos Papos com o Robson Marcelo e a gente recebe música desse jeito, né? Essa inclusive é da Carol. Vamos falar um pouquinho da Carol, conhecer um pouquinho da carreira da Carol, que está fazendo a parte musical aqui do Altos Papos de hoje. Carol, oi. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, viu? Foi meio obrigado, né? Se for assim, você vem no meu aniversário, eu vou no programa. Isso, uma troca, né? É verdade. Para quem não sabe, a gente está gravando na segunda-feira e o aniversário dela foi ontem, né? Então, isso. 25 parabéns. anos, né? Verdade, 25 anos de carreira, olha que legal, né? Carol, essa música é sua, né? Você é compositora desde quando? Ah, faz pouco tempo, há uns 3 anos. É, porque para mim é novidade isso, né? É porque eu não contava pra ninguém, né? Eu tinha vergonha. Então eu fazia e deixava no caderninho lá. É, mas eu me lembro aqui que você tinha uns 12, 13 anos e você já tocava teclado e cantava até em alguns lugares. Como é que começou isso? Você tem algum artista, tem um músico na família? Como é que é? Na verdade eu comecei com 14 anos, cantando na noite, né, nos barzinhos de Jundiaí. E aí eu levava o meu teclado e cantava, né? Depois foi começando com violão e tal. E aí eu fiquei 7 anos na noite, cantando, fazendo casamento, evento, tudo. Eu sei, mas conta pra gente como é que surgiu o cantar, né? Você Então, tem na verdade, alguém que desde canta na sua família? Não, assim, pra eu me espelhar, não. Tem um primo, outro que toca, assim, mas são até mais novos que eu. Mas minha mãe diz que tem na família, assim, os antigos eram de circo, então pode ser que... Mas eu nem conheci. Mas quando eu era pequenininha eu ficava já imitando a Xuxa no quarto. Minha mãe falava que eu chorava meio que cantando. Chorava em si bemol. Em si bemol. E aí eu comecei a fazer aula de balé quando era bem pequenininha, então eu já comecei a gostar, né, de palco. Aí minha mãe me colocou no piano com 8 anos, depois violão. Aí eu comecei a cantar na igreja
com 11 anos. E aí, com 14 anos, eu comecei a cantar na noite. Eu conheci uma dupla e falei, vem fazer participação no meu show. E aí foi indo. Assim, não foi nada planejado. Vou A partir do cantar. momento que você aprendeu a tocar, quando que veio a vontade de cantar? Porque você é bem tímida. A gente que conhece, eu digo sempre aqui, que eu estou convidando nesses primeiros programas, grandes amigos, para que a gente possa realmente ser um altos papos, né? Porque eu conheço e a gente sabe que ela é muito tímida. Como é que surgiu de trás, acompanhando os músicos, para frente cantando? Então, na verdade, na aula de violão, tinha as músicas e em casa eu cantava escondido, mas eu morria de vergonha. E aí a minha mãe falava para o professor, ela canta, viu, não sei o quê, tá? A mãe sempre entregando. Aí quando eu comecei a tocar na igreja, primeiro eu comecei com o violão. Até que um dia, a minha professora falou, não, você tem que cantar. Aí foi assim, né, tipo, canto uma música aqui, outra ali, aí eu fui descobrindo. Mas eu já sabia que eu cantava, eu ouvia que era afinadinha. Eu falei, acho que eu sou afinadinha. Eu já sabia, mas para os outros Aí foi assim, na igreja mesmo. E você lembra da primeira música que você cantou, não? Na igreja? Não, a música que você... para tocar na noite. Na igreja não, mas para tocar na noite. Porque na noite você tem que tocar de tudo, né? Que as pessoas estão assistindo fazem pedidos. Não, você lembra da primeira música que você teve que tirar? Que eu cantei mesmo assim. Foi no sindicato lá dos metalúrgicos, dia 1º de maio. Que foi com uma dupla sertaneja que eu cantei aquela música. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique, tá. Eu cantei essa música. Luiz Caldas, não é? Não, era Grupo Carrapicho. Carrapicho, é verdade. Foi a primeira música que eu cantei. Agora eu não sei por que eu cantei essa música. Não sei por que. Desculpa a vocês aí, eu pedi para ela cantar primeiro. Não, mas eu não lembro por qual motivo que eu escolhi essa música, mas foi essa a primeira música que eu cantei. E aí depois da noite tem que cantar de tudo, né? Todos os estilos. Qual que era mais difícil para você tocar? As pessoas pediam e você falou, eu não gosto dessa música, mas vou ter que tocar, tive que tirar porque eles não gostavam. Eu vou contar uma história rápida, que a Roberta Miranda, por exemplo, quando tocava em bar, ela tocava muito Honda. E hoje ela não canta de jeito, pode pagar 100 mil reais para ela, que ela não canta Honda. Por quê? Porque ela tinha um fã que ia em todos os shows no bar e dava um cachê maior. Assim, ela ganhava, vamos chutar um valor de 100 reais, ele dava 500 reais para ela cantar Honda. Então ela cantava muito, então enjoou. E hoje ela não canta mais porque ela é famosa. Aconteceu uma história parecida? Acontece. Quando estoura as músicas, por exemplo, eu lembro que eu cantei muito Moranguinho do Nordeste. Não, cantava 4 vezes, assim. Titanic foi a que mais cantava e chegava a alguma mesa, chegava os pedidos, né? Canta Titanic, aí eu cantava. Daqui a pouco de novo. Tipo, teve noite que eu cantei 5 vezes. Até afundar. Até que afundar. Mas aí dá uma enjoada, né? Eu nem canto essas músicas, porque enjoou mesmo. Você podia então cantar uma pra gente, por exemplo, sei lá, a música Titanic, do Titanic. Né? Lembro mais. Ou Moranguinho do Nordeste, quem sabe, né? Não, aí a Sandy fez a versão do Titanic, né? Aí depois de tanto cantar em inglês, aí pediu ela em português. Tragou a música pra ensinar. Meu Deus do céu. Vai lembrando de histórias engraçadas, eu vou voltar aqui com o Adilson, que o Adilson, a gente parou em São Paulo, ele na CBN e na entrevista com o Pedro Collor. Mas eu me lembro conversando com você, em conversas de bastidores, Adilson, você teve entrevistas importantes, né? Eu queria que você passasse para o pessoal que está assistindo em casa aí, quem que você considera a melhor entrevista? Essa eu tenho certeza que foi uma das melhores, que é o Pedro Collor, né? Teve a do PC Farias também, ainda na mesma época. O PC Farias estava fugido e depois o Roberto Cabrini encontrou lá na Malásia, na Indonésia, alguma coisa assim, mas eu estava fazendo o final de semana na CBN e um cinegrafista da TV Globo estava em férias. A TV Globo e a CBN, a Rádio CBN, eram muito perto ali, né? Não tinha esse projeto novo da Globo de São Paulo, era ali em Deodoro, tinha o estúdio. Então o pessoal da rádio e da TV, a gente interagia, cansei de conversar com artistas na Globo e na TV, e eles cansaram de ir na CBN para bater papo. E um cinegrafista da Globo estava em férias, em Campos do Jordão, e ele ligou para a rádio, dizendo para o produtor, para o Carl Francisco, que tinha conversado com o PC Farias, que estava fugido, procurado pela Polícia Federal, pela Interpol, e que o PC estava totalmente bêbado em Campos do Jordão. Aí o Carl, o produtor, me disse assim, olha disso, o cara disse que trabalha na casa, né? Está em férias. Eu falei, pergunta o número da funcional dele, liga lá no DP, porque lá funciona 24 horas, o pessoal de São Paulo não para, né? Liga lá e pergunta se esse cara existe. E o cara existia mesmo. E era o PC. Eu conversei fora do ar com o PC e você já, né, o feeling da gente, eu senti que era ele, fiz algumas perguntas, só ele saberia responder. E era realmente o PC Farias.
Só que eu tive que fazer um acordo com ele. Eu entrevistaria, e como entrevistei. Só que eu não podia dizer onde ele estava, porque senão ia ferver, a polícia ia pegá-lo. Aí existe o acordo Aí a fonte, né? a fonte, e também a lei te protege, a lei te garante. Eu sei que quando eu estava com uns 20 minutos de entrevista, já tinha gente do Estadão ligando, da Folha ligando, querendo saber, que estavam ouvindo para botar matéria no outro dia. E se eu poderia falar onde ele estava. Eu falei, não. Aí veio a Polícia Federal no estúdio. Depois essa entrevista durou uma hora e pouco. Mas ele falou o diabo a quatro. Eu falei se ele tinha medo de ser preso. Ele falou que não tinha medo de ser preso. Que... Você tinha medo de ser morto? Também nada, ele sabia que ele ia ser morto. A Polícia Federal veio lá. Aí a conversa é outra. Pois eu pedi para ligar para o Heródoto Barbeiro. O Heródoto estava no sítio dele em Mogi das Cruzes. E ele, Na minha cidade? Ele tem lá um apiário, inclusive, uma perua Kombi, que ele não vende por nada. E ele conversou com os advogados foram lá. Eu não dei a fonte. Embora tenha sido quem foi, o PC Farias, e tenha feito o que fez. Mas existe uma coisa chamada ética e compromisso da palavra. Eu falei que não ia dizer onde ele estava, como não disse. Depois falei. Depois que ele foi embora do Brasil, aí o Cabrini pegou ele lá nesse país que eu não me lembro onde era. Aí já pude falar, ele estava em Campos do Jordão. Ele estava vestido de árabe. Em Campos do Jordão, para ninguém reconhecê-lo. Então, é porque no Festival de Inverno lá você encontra de tudo em Campos do Jordão, né? Até o ET de Varginhas que aparece lá. Ninguém imaginar que era ele, né? Era ele. Agora, você fez muito tempo em São Paulo e eu Fiz me mais lembro de 60 mil entrevistas. 60 mil entrevistas, se somar Em quanto todos, em 33 anos. Porque 60 mil em total, mas em no São total. Paulo. Em São Paulo foram 4 anos, né? 4 anos. Só fazendo entrevista. Eu nunca, programa de música, eu adoro música, ouço música, adoro música, mas eu não gosto de apresentar programa de música. Não é, eu gosto de entrevistar. Eu gosto de conversar, Notícia. comentar, ainda mais agora com essa facilidade que é a internet, né? Nossa, só do tempo que a gente pegava o jornal e ficava lá procurando coisa para falar. Hoje o programa de jornalismo é feito em cima da internet. Da internet. Você não precisa nem de E o repórter Telex, mais. Você não é do tempo do Telex, eu já é do tempo do Telex. Mas fazendo sucesso em São Paulo... Ganhei 2 prêmios lá, viu? Um PCA e um do Banco Real. A PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. de Arte, e o outro? Do Banco Real. Banco Real. Foi morar no céu. Já. Mas eu me lembro uma história que você me contou, uma pessoa que a gente gosta muito no meio esportivo, que é o Milton Neves, e você queria montar uma equipe esportiva, e ele disse para você voltar para a sua cidade se você quisesse ganhar dinheiro, porque em São Paulo tinha muita gente fazendo isso, né? Conta essa história para o pessoal aí. O Milton passou a ser meu ouvinte quando ele soube que o Milton Leite era de Jundiaí, e eu fui trabalhar na CBN, e o Milton trabalhava na Jovem Pan. E a gente viajava todo dia juntos. Eu fazendo horário das 9 ao meio-dia na CBN, e o Milton fazendo das 9h30 ao meio-dia na PAN. Ele fazia o show da manhã, eu fazia o Notícias da Manhã, a gente viajava juntos. Pegava o cometa e os dois iam embora. Aí ele comentou com o Milton Neves, falou, pô, fala pro teu amigo lá de Jundiaí, né? Se ele pode me arrumar a camisa do Paulista. Né? Aí fui lá levar a camisa do Paulista para ele na rádio. Aí ele falou assim, você está indo muito bem aqui em São Paulo, já tinha ganho o primeiro prêmio do APCA, que foi por causa da entrevista com o PC Farias, inclusive. Ele falou assim, mas ele olhando para mim, que não como eu estou olhando para essa câmera agora. Disse, olha, você está fazendo muito sucesso aqui em São Paulo, você vai se tornar um grande profissional, muito conhecido. Agora, ganhar dinheiro aqui em São Paulo vai ser difícil, porque você vai ter que vender propaganda, isso demora um tempo. Eu agora estou começando a ganhar dinheiro, isso foi em 92, 93, e ele já está em São Paulo desde 72, o Milton Neves. Ele foi começar a ganhar de novo, 30 anos depois, 20 anos depois. Ganhar dinheiro mesmo foi para televisão, né? Quando ele foi para televisão, aí ficou milionário. Ele tem empresa, Terceiro Tempo, os merchandising dele. Ele falou assim, você faça seu nome aqui, como já está fazendo, e volta para a tua cidade, que você vai voltar, você vai perceber como você é um outro cara. E realmente é verdade. Eu hoje sou o mesmo cara que eu era quando eu comecei, minha personalidade é a mesma, eu tenho um padrão de vida muito melhor do que eu tinha, e ganhei, eu acertei, comecei a ganhar dinheiro realmente aqui. Talvez se eu estivesse trabalhando lá, muitos dos repórteres que trabalhavam comigo na CBN e na Globo, então estão na televisão, ou na Record, ou na Bandeirantes, ou na própria Globo. Eu poderia estar também, mas eu não sei se eles estariam perto da família, eu vi meus filhos crescerem, muitos deles não viram. Essa equipe esportiva a gente vai falar no próximo bloco. Eu vou encerrar esse bloco mais uma vez com a Carol Desani. O que você escolheu para a gente, Carol? E a gente vai falar muito sobre isso ainda. Vamos falar sobre a equipe esportiva do Adilson Fredo e eu pedi para ele contar umas histórias de bastidores. Eu, inclusive, tenho uma história muito bacana de bastidor com o Adilson Fredo.
eu espero que chegue para esse... Não vou falar o nome dele ainda, mas espero que chegue para ele, que ele saiba disso. Eu não sei se ele sabe, se você chegou a comentar com ele ou não, mas daqui a pouquinho a gente vai falar o que a gente está falando aqui, né? Bem off mesmo. Mas o que você esperou, o que você preparou para a gente terminar esse bloco? Vou cantar uma Produce da Paula Fernandes. Vamos lá então. Atendendo a pedidos, ó. Mandou um papelzinho lá. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero estar ao seu lado, encontro inesperado, alegria de um beijo bom. Eu quero ser sua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Not to the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet that I'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo, e essa voz linda, deliciosa que você está ouvindo aí, da Carol Desani, né? E já a gente vai soltar também aí, vou pedir para a edição colocar a sua participação no Raul Gil. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua participação no Raul Gil, como convidada especial, né? Porque você foi, se não me engano, você participou. Eu já tinha ido na Band, né? E aí quando teve fiz o quadro Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança, fui até as finais lá, fiquei entre as 20. E aí o ano passado teve Mulheres que Brilham no SBT, e aí já me chamaram para participar também. Que foi essa participação, Mulheres que Brilham? Isso. E estava brilhante mesmo. Mas eu queria que você contasse pra gente primeiro, como é que surgiu o convite para ir pro Hopi Hari? Eu fiz teste. Eu cantava na noite, aí fiquei sabendo que ia ter teste, fui lá, fiz o teste, não entrei da primeira vez, fiquei em segundo, e aí depois de uns 5 meses me chamaram, aí eu trabalhei 8 anos lá. E é verdade que você entrou no lugar da Fantine? Era uma vaga dela, sim. A Fantine foi pro Ruge e foi, se eu não me engano, finalista ou semifinalista na Holanda, no The Voice da Holanda, acho que ela né? ainda tá. Não, acho que saiu semana passada. Desculpa te dar essa notícia, você não estava sabendo. Eu não sabia. Mas saiu, e tem uma brasileira também se dando muito bem no The Voice da Alemanha. Nossa. Uma pequenininha de 13 anos também, canta muito. Que bom, né? Mas fala pra gente um pouquinho dessa trajetória em 8 anos de Hopi Hari. Como é que foi? Te deu muita bagagem? Muita bagagem, porque lá eu tive que atuar, tinha que não dançar como bailarina, mas tinha algumas danças, muitos shows de rua. Eu acabei descobrindo essa veio aí pra atuação também. E aí eu fui estudar e fiquei 8 anos. Lá cantava música country, tinha um espetáculo infantil. Mas onde é isso? Lá no Hopi Hari. Mas que tipo... Em Vinhedo. Não, em que lugares? Os lugares dentro parque? do Hopi Hari. Tem um restaurante chamado Saloon, que era um show de Velho Oeste, enquanto as pessoas estavam almoçando, né, fazendo um lanchinho, tinha o show. E tinha o teatro mesmo.
Tem gente que não sabe, mas lá tem o restaurante, tem o teatro. Muito bacana. E daí surgiu o convite para você fazer o Priscila, Rainha do Deserto? Aí fiz Ela teste pegou o também. elevador, né? Conta pra gente, pessoal que está assistindo. Você... porque trabalhava no Hopi-Hari e ficava fazendo teste, porque daí eu acabei descobrindo os musicais, né? Que daí virou uma paixão, eu falei, eu quero fazer. E aí fazendo teste, porque é sempre muito concorrido. Até que, de tanto persistir, eu entrei no Priscila, Rainha do Deserto, aí eu saí do Hopi-Hari para fazer o musical. Fiquei 1 ano em cartaz no ano passado. Vamos ver se o pessoal da edição consegue colocar um pedacinho. Você deve ter no YouTube. Tem, no YouTube tem No YouTube tudo, deve ter, né? vamos ver se a gente consegue colocar Não aí. tem, Enquanto você fala, um pedacinho não desse estou show. em cena porque eu era swing, né? Ah. Eu substituía as pessoas que, por alguma eventualidade, se machucavam, qualquer imprevisto. Então eu entrava para não ficar O que é pior, porque você tem que saber tudo, Tudo. né? Porque você Tava louca. é como se fosse o substituto de todos. Então você tem que saber tudo de todos. Sabia tudo. Fica complicado. Então né? Bacana. Vamos voltar a falar com a Adilson, então. Daqui a pouquinho o Gustavo Boleiro preparou um texto para a gente, então aguarda aí daqui a pouquinho e aproveita para dar risada. Vai treinando para dar risada aí, porque eu tenho bastante coisa para falar com a Adilson ainda. E aí você voltou para Jundiaí, montou a sua equipe esportiva na Rádio Difusora ou na Rádio Cidade? Na Rádio Cidade, o time forte do esporte foi montado em janeiro de 1995 e eu fiquei com a equipe até agora em abril de 2012 e voltei para a Rádio Difusora, onde eu comecei. Durante esse tempo todo que nós ficamos na Rádio Cidade, nós ganhamos o prêmio da Associação Paulista da ABCD, Associação Brasileira dos Cronistas Desportivos, um da Assembleia Legislativa, um da Associação Paulista de Imprensa. Passaram pelo trabalho conosco na equipe 62 profissionais de microfone ou técnicos que trabalharam conosco. Fomos a primeira equipe de Jundiaí a cobrir uma Copa Libertadores da América no estádio. Quer dizer, poderia ter transmitido off-tube pela televisão, o jogo passou pela TV, não. Eu fui a Buenos Aires, Assunção no Paraguai e também lá no Equador. Explicando bem rápido para você que não sabe o que é off-tube, é quando o narrador narra assistindo a TV, ele não vai até o estádio. Então ele assiste como você assiste na sua casa, ele assistindo, ele vai narrando. Que muita gente tem feito, inclusive a Rede Globo tem feito muito isso aí, né? Com certeza. E nesse período todo, tem 2 profissionais que estão na ESPN que eram da nossa equipe, o Vinícius Nicoletti e o Cledio Oliveira. Cledio Oliveira, grande narrador, né? Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar com você também em uma época muito boa, em 2004 e 2005. Em 2004, o Paulista foi vice-campeão paulista, perdeu para o São Caetano, um gol de puxetinha do Túlio Maravilha. Em 2005, o Paulista foi campeão da Copa do Brasil. E eu trabalhei só 2 anos com você. Você acha que está faltando um pé quente na equipe lá, Dilson? Não, está voltando do Paulista. Está voltando um time para o Paulista. Olha, esse foi um achado, porque o time do Paulista de 2005 não tinha nada de excepcional que justificasse a conquista de campeão da Copa do Brasil, eliminando o Internacional, Botafogo do Rio de Janeiro, Fluminense. O Fluminense na final, né? Cruzeiro de Belo Horizonte, com o Fred jogando do Cruzeiro ainda. Mas é o tal do encaixe, né? A mesma coisa funciona numa equipe esportiva, numa equipe de televisão, talvez numa banda, no stand-up, enfim. Você como professor, numa classe, quando encaixa, vai. Família é a mesma coisa, aquele time encaixou. Tanto que daqueles jogadores do Paulista de 2005, quem fez sucesso? O Hever não era titular, era o Anderson Idema. O Vitor não era titular daquele time, titular era o Rafael Bracali, que está em então, Portugal. O Marcinho já não jogava mais. Quem fez sucesso? Márcio Mossoró. Tá bom, onde está o Márcio Mossoró? Jogando na 2ª divisão do futebol de Portugal. O Christian, o do Corinthians, está jogando no futebol da Turquia. Então, encaixou uma equipe de jogadores comuns. O treinador era uma espécie de amigo, porque ele tinha acabado de parar de jogar futebol, que é o Wagner Mancini. Tinha acabado de parar de jogar. Evidentemente, que falando a mesma linguagem do boleiro, fica muito mais fácil. É difícil ser pai velho. Eu tenho um filho de 23 e tenho um de 16. Eu tenho 54. Você imagina o meu papo com o de 16. É mais difícil do que com o de 23. Porque está mais próximo das épocas, né, mais contemporâneo. Vou contar essa história aqui. A gente estava em 2004, quando acabou o Campeonato Paulista, e o Zete era o treinador do Paulista. Ele recebeu um convite do Guarani e foi embora para o Guarani, com valores maiores, inclusive, recebendo um valor de luvas que até brinquei no ar com você, não sei se você vai se lembrar disso, mas
Na época o capitão Bonassi ficou um pouco chateado com o Zete, dizendo que ele não poderia fazer isso, que era coisa de mercenário, né? E eu brinquei com ele, falei assim, olha, se a Rádio Globo me chamasse agora, eu largaria o Adilson na mão e iria embora. Por quê? Porque é profissional, né? E ele não tinha ligação nenhuma com o Jundiaí, não tinha jogado no Paulista, não tinha morado em Jundiaí, e fez um belíssimo trabalho aqui no Paulista de Jundiaí. Estou falando do Zete, foi embora. Eu me lembro que o Pitico entrou na nossa cabine perguntando se nós não tínhamos ideia de quem o Paulista poderia trazer. Sugestão de nomes. Sugestão de nomes. E a minha sugestão foi a pior de todas, para variar. Eu pedi o Giba, na época ele estava no Atlético de Sorocaba, ganhando 70 mil por mês. O reverendo Moon era o dono do Atlético de Sorocaba, não sei se é ainda, né? Então era inviável. A minha foi a pior de todas, né? E o Adilson Fredo indicou o nome. Que nome foi esse, Adilson? Do Wagner Mancini. O Wagner Mancini estava jogando ainda no Paulista, mas já estava preparando para parar, mas ele estava tipo o Rogério Ceni. Vou parar fazer o quê? Eu tenho que ter um emprego em alguma coisa. E eu disse assim para o Pitico, olha, o Mancini bem conversado, eu acho que ele aceitaria ser técnico e já para na sequência. Ele para de jogar e já vira técnico, porque senão ele não vai aceitar. Você tem que dar o cargo para ele já. Aí conversaram com o Mancini, ele topou e foi essa beleza que é hoje. Veja onde está o Atlético Paranaense, quantos jogadores... Vice-campeão da Copa do Brasil, quase. E agora quase classificado, mas não pode marcar muita bobeira, não, senão não classifica para a Libertadores. Essa altura do campeonato, a hora que está passando o programa, acho que o Atlético até já classificou. Tomara. A gente está gravando na segunda-feira e vai ao ar domingo. Tá. Wagner Mancini, aliás, é uma figura humana maravilhosa. Meus filhos estudaram com os dele no Colégio Divino Salvador. A Paula, a esposa dele. Quem que falou que é amiga da Paula? A Letícia, nossa maquiadora, amiga da Paula. A filha do Paulo Binho, o pai dela foi jogador de futebol do Comercial de Ribeirão Preto. Família maravilhosa, merece todo sucesso. Pois é, o Adilson Fredo tem muitas histórias para contar e daria um programa inteiro com ele. Mas o Gustavo Boleiro preparou um texto aqui para a gente, para você dar risada. E aqui a gente também está preparado para dar risada. Gustavo, o que você preparou para a gente? Conta as suas histórias aí de stand-up. Cara, eu pensei num negócio que assim, eu tava reparando, que a gente sempre, o comediante, ele fala, a gente tava reparando uma coisa e tal, né? E uma coisa que a gente usa muito, né? No jornalismo mesmo, ele falou um monte de sigla, né? Ganhei prêmio da APCA, não sei o quê. Que a gente usa muita sigla para tudo na nossa vida, já percebeu? Por exemplo, meu nome é Gustavo, eu nasci em BH, fui criado no ABC e moro num CDHU da ZL que fica na PQP e faço ADM na GV, mas estou de DP. E agora tá na TV. Agora tá. Esses dias eu tava na minha BMW ouvindo um CD do RPM no MP3, tomando energético TNT, mexendo no GPS, quando um PM pediu minha CNH. Como eu só tinha RG e CPF e estava vencido IPVA, o PM me levou para DP e fez um BO. Lá, eles me torturaram. Eu passei 10 horas vendo numa TV de LCD, em Full HD, todos os DVDs do KLB. Valeu. Muito bom. E stand-up é isso, né? A gente traz coisas do dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que aconteceu isso de verdade com o Gustavo. Não. É só piada. Carol, para a gente encerrar esse bate-papo também, eu falei que durante o nosso bate-papo aqui a gente soltou a sua participação no Raul Gil, mas para você, qual é o próximo passo agora? Você está compondo, vem aí logo um CD ou não? Tô vendo ainda, tô pesquisando, mas eu pretendo sim gravar um CD, mas quero ter mais composições para poder escolher direitinho. E por enquanto eu tô cantando em tudo que é lugar, eventos, casamentos. Chamou, você vai. Menos velório, né? Não, se pagar bem, vai, né? De repente. Pagando bem, vai, é verdade. Adilson, você lembrou de uma história engraçada, uma história interessante aí que você possa contar pra gente? Claro, lembrando que o nosso programa passa de manhã também, tem muita criança assistindo. Alguém falou o próximo passo que você pretende dar, pergunta para a Carol agora. Me lembro que lá na CBN uma vez, o presidente da Associação dos Tetraplégicos foi entrevistado por alguém, e esse alguém perguntou qual será o próximo passo que você pretende dar. Ele falou assim, meu filho, nem só posso mexer o pescocinho. Qualquer um eu gostaria de dar, né? Qualquer um. Que batata. Qualquer passo. Aliás, tem muitos, né? Tem muitos furos assim de rádio, né? Acontece. Viagens, principalmente. Nossa, viagens, então, tem dezenas de histórias de viagens. Teve em Bragança Paulista, no jogo do Bragantino, que eu trabalhava no Jundiaí hoje, e ao meu lado estava o operador de som da difusora, ele pensou que eu era de Bragança, eu pensei que ele era de Bragança, e no final os dois eram de Jundiaí, e nós quase apanhamos dentro do campo. Eu falei assim para ele, o cara me puxou pelo alambrado, pelo cabelo aqui, né? O repórter. E pegou ele também. Aí eu falei assim, você é de onde? De Bragança? Ele falou,
Não, sou de Jundiaí. E você? Eu falei, também sou de Jundiaí. Falei, então nós vamos apanhar os dois aqui. Falei, pelo jeito. Mas não apanhamos, não. Só um puxão de cabelo. Tem dezenas de histórias. Tem história engraçada, a gente está falando de off-tube aqui, e me lembro de uma história, o J. Ávila, que é o dono da retransmissora da TV Globo aqui no interior de São Paulo, boa parte, né? Eu conversando com ele, contei uma história engraçada que aconteceu comigo na rádio, mas ele contou uma mais legal ainda, que ele estava na Itália, transmitindo uma luta do Éder Joffre, e já estava tudo certo para eles transmitirem no ringue, né? Ao vivo. Só que não conseguiram a linha. Até hoje é por linha telefônica, né? Até hoje, né? Com tanta tecnologia, ainda é por linhas telefônicas as transmissões de rádio e muitas de TV também, que agora com a fibra ótica, né? E a linha não foi instalada. Aí o narrador teve a brilhante ideia, que me perdoe, esqueci o nome do narrador aqui, a brilhante ideia de ir para o hotel, porque eles iam transmitir através da televisão e narrar off-tube, né? Do hotel. Só que eles estavam Só que deu um detalhe, acabou a energia do hotel. O que aconteceu? Eles narraram 5 rounds sem ver a luta. E o Éder Joffre batendo muito no seu adversário, sem eles saberem que estava batendo. Então ele falou assim que o medo dele era voltar à luta e o Éder Joffre ter levado o nocaute, né? Você imagina só no segundo round, por exemplo, eles narraram 5 com o Éder Joffre batendo. Então, histórias do rádio, muitas histórias engraçadas. Eu peguei um trechinho assim, eu fui fazer um jogo off-tube, aí sumiu a imagem, eu não tive dúvida. Peguei uma emissora de São Paulo, fiquei com fone de ouvido aqui, e eu narrava em cima do que o cara estava falando lá. Então, a bola pela direita, eu aqui pela direita, ela vem descendo. Escanteio. Era um delayzinho, né? Era em HD, né? Aliás, o Galvão Bueno tem uma boa também. Demoram. O Galvão Bueno tem uma boa também, né? Ele narrou a Copa de 74, foi a primeira dele, ele narrou 2 seleções e ele só descobriu que ele estava narrando ao contrário no segundo tempo. No segundo tempo ele estava narrando ao contrário, né? Então, é tudo Ilarilov, Tchekov, é terrível. É complicado. Bom, a gente está encerrando o nosso programa e quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Essa 1 hora passa muito rápido. Adilson, quero agradecer muito a sua disposição de ter vindo aqui. A gente sabe como é que é o seu tempo. Muito obrigado. Espero que você venha outras vezes para contar outras histórias engraçadas, hilárias e, é claro, da sua carreira que é tão brilhante. Muito obrigado mesmo por abrilhantar o nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em conhecer o menino, conhecer a Carol. Ela cantou uma música da Paula Fernandes, que hoje é minha ídola, entre aspas. E espero ser convidado das próximas vezes, estarei aqui com certeza. Agora eu vou para casa cuidar do pedreiro lá, que ele não apareceu para trabalhar hoje. Já mandou um recado já, assiste aí. Tomara que ele tenha TV a cabo, né? Gustavo Boleiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns aí pelo seu trabalho. E se alguém estiver assistindo agora e quiser contratar o Gustavo Boleiro, como é que faz? Quem quiser contratar, primeiro pode dar uma olhada nos vídeos, né, no YouTube. Só digitar lá Gustavo Boleiro, tem o meu canal, né, Gustavo Boleiro. Você tem o site também, gustavoboleiro.com.br. E pode, sei lá, rola um GCzinho aqui lá. Só falar o número do telefone e a gente coloca embaixo. É 11 95913 8677. Fazemos eventos corporativos, velórios, se não fizer, eu faço. Agora, rapidinho, Gustavo Boleiro é apelido? É apelido, porque eu quase fui profissional de futebol. Até os 18 anos estava jogando profissional de futebol. Eu joguei no União de Araras, União Barbarense, Rio Branco, na região, né? Que eu sou de Piracicaba. Já daria uma outra entrevista aqui, né? Já daria um outro bate-papo. Eu também. Eu joguei na União de Mogi das Cruzes e joguei no São Paulo. Só não fiquei lá por opção deles. Mas, enfim, essa é uma outra história, tá certo? E eu na Ponte Preta de Campinas. Cheio de histórias aqui. Carol Desani, obrigado por abrilhantar e musicalizar o nosso programa aqui. Se alguém quiser contratar a Carol Desani, como é que faz? Telefone 11 97145 5674. Bacana. O que você preparou pra gente terminar? Só para falar uma coisa, aquela música que eu cantei não é só minha com parceria do Michel, da dupla João Paulo e Michel. Então, joia. Pra gente terminar, a gente encerra com a Carol Desani, mas a gente sempre termina também com uma frase. E essa frase é minha, eu espero que sirva para você também, tá bom? Você não precisa ser o melhor do mundo, mas tem obrigação de ser o melhor que você puder. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Carol Desani encerrando o nosso programa. Música minha e do Michel também. Saí de casa decidida a dar um rumo na minha vida. Começando pelo visual, eu deixei de viver a minha vida pra viver a sua. Mas o amor era tão desigual. Onde tudo começou, marcamos de nos encontrar.
E eu mal podia esperar pra ver sua cara depois de tudo que eu disser. Agora é sua vez de estar aos meus pés. Acontece que na vida tudo tem um preço. Não tenho paciência mais pros seus defeitos. Cansei, tô fora, é hora de encarar. Você tem que entender, eu tenho meu valor. Não preciso das migalhas desse teu amor. Amor pela metade pra mim não dá mais. Beijo, bye bye.